Gente, apesar de ser um dia de semana normal, uma sexta-feira de trabalho, os torcedores do Corinthians faltaram no trabalho para fazer um protesto, vejam. Você gosta. As pessoas de diversas torcidas organizadas do Corinthians foram ao Parque São Jorge na última sexta-feira para protestos contra a diretoria. Um dia antes, André Sanches havia convocado uma entrevista coletiva. No Corinthians vai ficar jogador que queira ficar no Corinthians. Está provado para o torcedor e para o corintiano e para o Brasil todo, nos últimos 10, 11 anos, que nós perdemos comissões técnicas, perdemos atleta, perdemos isso, perdemos aquilo e continuamos montando times competitivos. E este ano não será diferente. Mas a torcida pode ficar tranquila. O Corinthians não está vendendo jogador para fazer caixa. Se não, tomara Deus que não venda mais nenhum essa janela aí. O Corinthians não precisa vender jogador. Justamente ele foi o principal alvo das queixas da Fiel. Na pauta, a exigência de mais transparência em assuntos envolvendo a administração do clube e a arena em Itaquera. Nós pedimos que quinta-feira eles pronunciassem não para o Gaviões, não para a torcida organizada, mas para a torcida do Corinthians. E não foi mostrado essas contas. O que nós queremos é transparência. Enquanto o nosso presidente não mostrar essa transparência, toda semana a torcida organizada vai vir aqui representando mais de 35 milhões de corintianos. A nossa ideia é essa. Puxa vida, faltaram emprego de novo em nome do Corinthians. Mas que coisa mais... Eu queria ter transparência do como é que esses caras vivem. Seria legal também nessa transparência. Olha, seria? Que coisa mais sensacional. Pela primeira vez eu vejo uma torcida organizada de futebol se organizar e fazer um protesto para saber a transparência. Até porque eles são bem transparentes. Que coisa maravilhosa isso. É verdade. Eu quero ver, eles leem o balanço que sai publicado, eles leem alguma coisa que seja. Não, eles conhecem profundamente. Além de ser treinadores, de terem liberação dos empregos, eles ainda conhecem muito de contabilidade. Mas será que não foi por conta? Agora, dentro de campo, Romero Arantes do Nascimento, como é que falaram hoje? Ele é mistura de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, de Messi, Neymar e de Romero, é Ronaldo, Cristiano, Messi e Neymar no drible. Não, o Rô final, Romero, é Ronaldo Fenômeno, Messi e Romário, Messi e Ronaldo, Cristiano Ronaldo. É isso aí. 3 gols, hat-trick. Vamos ver como é que foi a vitória do Corinthians lá em Brasília. No estádio Mané Garrincha, o Vasco quase abriu o placar com o Iago Pikachu. A bola passou perto. Na sequência, Cássio teve que trabalhar na cabeçada de Andrés Rios. Andrei pegou a sobra, mas mandou por cima do gol. Em outro ataque cruzmaltino, Evander fez boa jogada individual e mandou para Andrés Rios, que bateu com perigo. O Corinthians respondeu na cabeçada de Danilo Avelar. A bola foi na trave. No fim do primeiro tempo, Iago Pikachu caiu na área após se enroscar com Fagner e o árbitro marcou o pênalti. O próprio Pikachu foi para a cobrança e fez 1-0 Vasco. Na volta do intervalo, logo aos 3 minutos, Jadson viu a chegada de Romero e mandou na medida para o atacante deixar tudo igual. Em seguida, o paraguaio aproveitou o cruzamento de Pedrinho e, com muito estilo, virou o jogo. Aos 31, Matheus Vital foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Jadson bateu e não desperdiçou, 3-1. Mas o dono da festa era Romero. Nos acréscimos do jogo, ele recebeu belo passe de Sheik, avançou e teve tranquilidade para fazer o terceiro dele em Brasília. Final, Vasco 1, Corinthians 4. Um jogo às 11 horas da manhã ele é um jogo um pouco atípico, né? Foge ao horário habitual do atleta despertar, foge à alimentação adequada. E talvez o susto do primeiro tempo, o Vasco nos impôs uma dificuldade muito grande, pressionou a nossa saída de bola, teve êxito muitas vezes, e a gente no intervalo, os próprios atletas percebendo isso, disseram que a gente precisava mudar um pouquinho o nosso ritmo, né? E mudamos o ritmo e graças a Deus a gente sai com a vitória. Como formação, também você sai daqui mais satisfeito com esse esquema, sem o centroavante de referência?
Olha, eu sempre deixei muito claro que o Corinthians tinha essa perspectiva e essa forma de jogar já bem definida, que não era necessário treinar nos jogos de preparação, porque a gente tinha ela bem estabelecida já no primeiro semestre. Claro que são jogadores novos e a gente ganha possibilidades. Acho que assim que a gente tem o retorno do Roger, do Jonathan, com o próprio Matias, o Emerson hoje entrando no final, contribuindo, eu acho que a gente tem possibilidades. Eu acho que a gente deixa os adversários um pouco mais perdidos para saber como o Corinthians vai jogar. Em relação ao Romero, os números, quando um atacante faz 3 gols, eles por si só já falam, né? Acho que cabe a gente frisar, que é uma coisa que se bate muito no posicionamento, né? O Romero fez os 3 gols jogando no lado do campo. Quem estava flutuando por dentro era o Pedrinho, que é uma característica que a gente está tentando aproveitar também, tentando aproximar um pouco mais o Pedrinho da área. Mas é um jogador extremamente combativo, que tem a cara do Corinthians e que hoje foi muito feliz nas finalizações. Ou melhor, vem sendo feliz nas finalizações. É o artilheiro da Arena, é um cara que veste a camisa, que tem a cara, a raça do que o jogador corintiano, a torcida espera. Um jogador que tem muito para evoluir. Eu acho que assim, a gente fica muitas vezes querendo exemplificar a questão habilidade, e o futebol não é só habilidade. Nós precisamos ter jogadores habilidosos, precisamos ter jogadores que cumpram funções, precisamos ter jogadores táticos. Eu acho que o Romero tem um pouco de tudo isso. Olha, meu amigo Fábio Carilli, que agora está nesse momento treinando o time árabe em Innsbruck, no interior da Áustria, né? De Itaquera para Innsbruck. Eu prefiro Itaquera, porque eu sou ZL e tal, mas só estou dando uma situação. Ele dizia o seguinte: vocês vão se surpreender com o Romero. O Romero tem uma boa finalização. E está acontecendo mesmo. O estudioso aí do Lois falou que não podia jogar Pedrinho e Romero junto, né? Olha lá, quem deu passe. Seguinte, o desembarque do Corinthians já aconteceu. E a gente estava lá, o Osmar Garrafa foi conferir. Vamos ver. É isso, Flávio. Boa noite a você, aos amigos que acompanham Mesa Redonda Futebol Debate. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde há pouco desembarcou a delegação do Corinthians, vindo de Brasília e trazendo na bagagem um resultado extremamente expressivo dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje pela manhã, o Corinthians acabou vencendo o Vasco da Gama de virada por 4-1. Perdeu no primeiro tempo por 1-0 e no segundo tempo foi manhã-tarde de Romero. O jogador paraguaio, que já havia marcado 2 gols na última partida do Corinthians, hoje marcou mais 3. Ele fez 3 gols contra o Vasco da Gama, o outro gol foi de Jadson e o Corinthians completou uma série de 3 jogos com vitória depois da parada da Copa do Mundo. Foram 4 partidas, o Corinthians só perdeu o clássico para o São Paulo e venceu 3 partidas. O Romero, nesses 2 últimos jogos do Corinthians, eu repito, marcou 5 gols. A delegação desembarcou há pouco aqui, já pensando em Copa do Brasil. Não havia nenhuma entrevista programada dos jogadores do Corinthians, não tínhamos janela de imprensa, mas nós vamos mostrar para os telespectadores do Mesa Redonda como é o desembarque, o assédio, todo mundo querendo conversar com o Romero. O Romero esboçou aí que está muito feliz, conversou um pouquinho com a gente, muito de forma, acabou sendo muito informal com a gente, não tinha nenhuma entrevista prevista. O Gabriel também falou, o Fagner, acompanha aí como é que foi a chegada do Corinthians há pouco aqui no aeroporto de Guarulhos. Por isso cada vez mais forte, Romero. Olha pra nós. Esse carinho do torcedor, Romero. Muito bom, cara. Especial, cara. Corinthians forte agora na Copa do Brasil. Sim. Valeu, Romero, obrigado. Essa fase do Romero, cara, o homem fazendo 5 gols em 2 jogos, velho. O Romero é monstro. Tá de parabéns. Importância de uma vitória como essa para voltar para as quartas de final da Copa do Brasil. É importante, dá confiança pro grupo, confiança para todos. Tenho certeza que quarta-feira nossa arena vai estar lotada para a torcida nos apoiar. O que dá para falar do Romero, essa fase dele? Bom para nós, né? O homem tá impossível? Tá bem, graças a Deus, tá ajudando a gente sempre nas duas. É uma vitória que dá moral para a Copa. Vitória que dá moral para a Copa do Brasil. Sem dúvida, mas a gente sabe que é uma competição diferente. Valeu, Fagner, obrigado. Agora vamos virar o chip e descansar. Com essa vitória importante, Flávio, o Corinthians fica na 7ª colocação na classificação geral do Campeonato Nacional, soma agora 25 pontos e na próxima quarta-feira é hora de virar a chavinha, pensar na Copa do Brasil. O Corinthians recebe a Chapecoense na Arena Corinthians, é jogo de ida de quartas de final. O técnico Osmar Loss chegou com a delegação sem nenhum problema. Aqueles jogadores que estavam no departamento médico por lá continuam, caso de Jonatas, Mantuan, Ralf, esses atletas permanecem no departamento médico. O Roger também, os outros 3 em processo de transição, o Roger ainda em início de recuperação e ele a princípio não tem nenhum problema. E é muito provável que o Romero permaneça no comando do ataque com o Pedrinho entre os titulares. O Corinthians, eu repito, quarta-feira tem Copa do Brasil, Chapecoense na Arena em Itaquera.
Boa noite, Flávio. Amanhã mais notícias do Corinthians no Gazeta Esportiva. Do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Osmar Garrafa para o Mesa Redonda Futebol Debate. Boa, Garrafa, legal. O Miller, aqui tem o Miller, Rogério e Vampeta. Obviamente que o nível de técnica do Romero, ele não poderia ser pegador de bola de vocês. Nenhuma chance. Usa a sua camisa, Ave Maria, não dá nem para comparar. Mas, sem dúvida, ele é um cara que entende o jogo. Taticamente, ele entende o jogo. Isso é claro. É grosso, mas entende o jogo. Hoje é assim, Miller, dá para jogar? Jamais jogaria com vocês. Não dá, né? Mas ele entende, isso é evidente, ele consegue se adaptar. Para o futebol de hoje, ele joga e está jogando perfeitamente. Uma coisa interessante é Romero e Matheus Vital. O Matheus Vital, ele se movimenta muito numa zona morta que não vai ser produtivo para o time do Corinthians. O Romero é diferente. O Romero se movimenta na direção certa. Você pode ver que no gol que o Sheik deu o passe para ele, ele estava pronto para receber a bola em profundidade e finalizar. Nos 3 gols. Então, acho que o Romero, ele sabe se movimentar no tempo certo. Ele não se precipita em entrar no primeiro pau ou no segundo pau. Você pode ver que no gol de calcanhar dele, ele estava aqui no meio do gol. Quer dizer, se a bola fosse do primeiro ou segundo pau, ele estava bem posicionado para... E onde ele estava ali, Mira, ele fez contra o Cruzeiro, no mesmo lugar de cabeça. Exatamente, os 2 gols contra o Cruzeiro. Então é um jogador inteligente taticamente. Sim. Taticamente ele é muito inteligente. Ele não tem aquela habilidade, aquela técnica apurada que nós, né, víamos lá no passado. Porém, para o futebol de hoje, em especial para o time do Corinthians, o Romero é essencial. E como o Vampeta disse, ele e o Pedrinho juntos ali, opa, quarta-feira a Chapecoense está morta. Rogério. É um cara voluntarioso, né? É o que o Miller falou, um cara inteligente que se dedica, né? Não é aquele cara que a gente pode esperar aquela qualidade técnica toda, mas é um cara que se dedica e é fundamental para a equipe do Corinthians. Segundo as vozes do além, pode ir embora também, hein? Ah, é? A possibilidade disso. Um cara assim não vai jogar no Barcelona, vai jogar no Real Madrid, mas no time médio ele vai, porque ele sabe, aí é que tá, nível Brasil. Não sei se esse entendimento tático dele seria suficiente para a Europa, mas ele teria menos dificuldade de adaptação. Ele é inteligente taticamente. Na entrevista do Lois, ele falou que o Pedrinho não poderia jogar junto com o Romero. Não existe isso. Como 70 o pessoal falou que não podia jogar Pelé junto com... Mas você não falou aí, a gente que não é jornalista, né? A gente é mais bem informado do que os atuais jornalistas dessa nova geração, não da tua e do Vanderlei, que são monstros como jornalista. Mas o Pedrinho foi dispensado pelos Marlós do Vitória da Bahia. Quer dizer, então ele tem essa raiz de amargura contra o Pedrinho. Porque o Pedrinho é muito bom jogador. O Pedrinho, se tirar ele do espaço do campo, deixar ele à vontade, a bola cola no pé dele e desequilibra. Dessa geração nova vai criar, a gente viu aí o Vinícius Júnior saindo, o Rodrigo dos Santos indo embora, o menino do Vasco lá também foi vendido. O Pedrinho, se der sequência de jogo para ele consegue enxergar, cola bem a bola no pé, difícil de tomar. E, quer dizer, você vê que é 2 vitórias seguidas, ainda o Corinthians está ali. Agora vem Copa do Brasil, mata-mata. E se o Romero sair, pode ter certeza, a entrega que ele tem, a dedicação que ele tem, ele passou o Ronaldo Fenômeno hoje, né? Foi. Em termos de gols. E eu nem imaginava que o Ronaldo chegou no Corinthians e ainda conseguiu fazer 35 gols, né? O Romero é artilheiro da Arena e tem que se respeitar pela dedicação dele. Claro. Mas assim, é um primor, é uma técnica absurda. Nem todos os jogadores que a gente jogou também do lado não eram. Joguei com o Mirandinha aqui. Jogou com o Clodoaldo. Clodoaldo, tá assistindo. Aquele abraço, irmão. Já que ele comprou um apartamento onde eu comprei também. Mas já vendeu, que eu tô sabendo. Clodoaldo chegou no Corinthians e falou assim, ó. Juro por Deus, eu tô sentado na cama. Ele falou, Vampeta, você não acredita. Começou a dar risada, né? De mim eu tô achando, porque eu tô fazendo com essa palavra super fácil, né? Facílimo eu devoro. Super fácil, facílimo eu atropelo, Helena. E ele tá dando risada. Eu digo, por que você tá dando risada? Você não acredita que eu via você, Ricom, Marcelinho, Edilson, e hoje eu tô concentrado com você aqui no mesmo quarto. Eu era zagueiro há 3 meses atrás. Ele era zagueiro. Aí eu joguei essa palavra pra cima. Aí não, a informação tá com o Clodoaldo, não tá mais ali no caça-palavra. Como é que é, velho? Você tá jogando comigo no ataque do Corinthians, eu vou ter que daqui a pouco entrar em campo com você. Eu era zagueiro, Pedro. Fiz 3 gols lá, me levaram pro Criciúma. E aí eu vim pro Corinthians,
Assinei um contrato de 3 anos, resolvi minha vida. E para acabar de completar, eu comprei um apartamento onde você tem no Tatuapé. Eu falei, aí não. Aí já não dá, Clodoaldo. E ele comprou mesmo. Quer dizer, nem tudo era maravilha. Eu respeito o jogador que tem... Aliás, mestre Helena, o Guardiola mostrou que o jogo coletivo hoje é o que prevalece. É o jogo coletivo. A vida inteira, desde que o mundo é mundo, sempre teve, mesmo quando o futebol era franco e risonho, ele sempre teve aquele jogador que era considerado taticamente importante. Sim. Que não era o craque do time, mas que quebrava o galho. Geralmente era o Coringa, que jogava em várias posições e tal. Claro que o nível técnico era um pouquinho melhor. Mesmo desses que eram ruinzinhos, era melhor, né, do que hoje a gente observa aí. Mas eu acho que o que é que faz o Guardiola? O Guardiola busca a excelência, coisa que não está no horizonte dos nossos treinadores, há muitos e muitos anos. Ele busca a excelência. Para buscar a excelência, o que é que ele quer? Ele quer um time que jogue em direção ao gol, reduzindo o campo à metade, partindo do meio de campo à frente. Então ele começa lá, quando se fala assim, começa pela cozinha, só que aqui, quando fala começa pela cozinha, os caras pensam em botar todo mundo lá atrás. E põe o Beck que dá porrada lá, manda a bola pro inferno. Não, ele vai lá, pega os Becks, geralmente pega um volante, transforma em Beck, porque já tem uma saída de bola melhor. Os Becks dele são os volantes, entendeu? E o resto está lá na frente. Excelência, técnico. Tocando piano. Os caras têm que ter técnico. Você não vê o cabeça de bagre no time dele. Mas esse é o pegador, esse não é precisão, porque esse aqui quebra o galho, ele quando precisa dele, não tem esse negócio no Guardiola. Sabe jogar, joga. Não sabe jogar, não joga. Agora tem que ter um entendimento tático. Não é só que ele come e dorme, tipo o sabe o que acontece, Fábio? Come e dorme. Pro futebol, para nossa realidade aqui é o seguinte, o Romeiro, taticamente, ele é inteligente. O Pedrinho, já é aquele garrincha, guardadas as proporções. Ele é o peladeiro. Ele não tem uma consciência tática. Isso enche um pouco o saco do treinador, né? Exatamente. Mas só que aí você une o Romeiro, que é inteligente na tática, e o Pedrinho, que é inteligente na criatividade. Mas ele dá para unir as duas coisas. Ele precisa dar uma melhorada. Se ele não fizer isso, ele não vai conseguir jogar. Mas, Flavinho, só os medíocres acham que não dá para você combinar as coisas. Claro. Dá. Se você tiver visão, o Pedrinho é um jogador indispensável. Meu Deus do céu! Também acho, né? Já está tão difícil achar um jogador que sabe driblar. Isso sem dúvida. O Guardiola busca esse tipo de jogador. Exatamente. Ontem o Lima, que era o Coringa do Santos, o Lima, que jogava de tudo. Mas só que era mal, ele jogava pra caramba. E o treinador do Lima era quem? O Lula? Era. Que não é o Lula que está em Curitiba. Não, disse, Bayern de Munique e Santos, um amistoso. Se o Santos estava tomando vareio, o Lima estava no banco, o Lula olhou e falou, você vai entrar no jogo, vai proteger os 2 zagueiros, protege os 2 laterais e marca aquele camisa 5, que é o Beckenbauer. Aí ele falou, chefe, eu ganho R$3.000 para fazer isso tudo. Mas ele se incomodou com o negócio da bola, né? Porque o que aconteceu? O Romero fez 3 gols. Não é todo dia que você faz 3 gols. Principalmente o Romero. Principalmente o Romero. E contra o Vasco da Gama, que tem problemas, tá aí baleado, mas é o Vasco da Gama. Enfim, fez 3 gols. Foi o destaque do jogo, obviamente. Aí acabou o jogo, ele meteu a bola do jogo embaixo do braço e saiu. Quando chegou no túnel, apareceu lá um diretor do Vasco da Gama, supervisor do Vasco da Gama e tal, e deu um atritinho lá e pegou a bola. É verdade. O mandante é o dono da bola mesmo. As bolas pertencem aos mandantes. Até aí está tudo certo. Eu só me incomodei porque eu achei assim, um cara da bola, diretor de futebol ou supervisor, ele tem que ter um pouco de sensibilidade. O cara tem que, no túnel, o cara tem que pensar, estou no túnel, certo? O cara fez 3 gols, ele quer saber, não está roubando a bola, ele está levando a bola como troféu, para guardar aquela, fiz 3 gols e tal, um momento importante para ele, né? Ele tinha 2 coisas, alguma alternativa A,
Olha, a bola é nossa, mas pode levar. Alternativa B. A bola é nossa, tá certo? Vou cobrar do Corinthians. Alternativa C. A bola é nossa, vou cobrar de você. A bola é nossa e eu vou mandar a conta. Qualquer coisa. Mas deixa o cara levar a bola. Mas levou ou não levou? Não levou. O Romero deu um bico Vou na bola. guardar. Como é que se chama na pé, Vanderlei? Fala, é mindinho. Não é nem mindinho, mindinho. Sabe como é que é? Nessa hora, aí é que a cabecinha é pequena de alguns dirigentes. Claro. A cabecinha é pequena. O que ele pensou aí? Tô com raiva dele porque ele fez 3 gols. A rivalidade, perdi, tomei um cacete. Não pensou uma coisinha maior, que é o fato de poderia ter sido o jogador do time dele, marcado 3 gols. Eu acho uma babaquice isso. Terrível. Você esqueceu a última alternativa. Nós queremos essa bola para guardar na nossa galeria de troféu, que nós levamos de 4 do Corinthians dentro de casa. Com 3 gols do Romero.